Deus explica ao povo como os sacrifícios seriam feitos. E esse é o livro de Levítico. Se a gente pegar os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a gente pegar o nome dele no original, a gente vai ter... Bota a próxima tabela, por favor, que a gente separou para mostrar. Esses são os nomes da Bíblia. Bereshit, no princípio, Shimó, nomes, Vaikra, ele chamou, que é Levítico, Bemidbar, no deserto, e Devarim, que são palavras. Levítico 1:1 começa assim, ó. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. O nome dos 5 livros do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, é originado das primeiras palavras do livro. Os judeus consideram as primeiras palavras de cada um dos livros a essência do que aquele livro quer transmitir para a gente. Por isso que Levítico é ele chamou, ou Deus chamou Moisés. Quando Deus chama Moisés na tenda do concerto e lhe dá algumas ordens, foi criado o livro de Levítico. Quando foi traduzido para o grego, essa eu preciso colar, a tradução veio para Leuticon, e quando veio para o latim, veio para Levíticos, que é um erro de tradução, porque não era um livro para os levitas, e sim um livro para os sacerdotes. Era uma parte da tribo de Levi. Então, Levíticos é um manual sacerdotal. Se a gente separar Levítico em capítulos, os primeiros capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 trazem os tipos de sacrifício. Primeiro, os sacrifícios, os holocaustos. O segundo, os cereais. O terceiro, da pacificação, ou também chamado de ofertas de paz. 4, são os sacrifícios de pecado. 5, sacrifício de culpa. Versículo 6, são os pecados voluntários, são os sacrifícios voluntariosos, e também tem a consagração dos sacerdotes. Versículo 7 fala da culpa, ou das ofertas pacíficas, proibição de comer gordura, separação do que era da porção do sacerdote. Versículo 8 e 9, a consagração dos sacerdotes, Arão e seus filhos. Então, a estrutura de Levíticos, do capítulo 1 ao 8, é muito simples. Cada capítulo inicial detalha um tipo de sacrifício diferente. O capítulo sobre o ponto de vista de quem oferece, de quem está levando, como levar, o que levar, aonde colocar, o que fazer para que aquele sacrifício seja recebido. O versículo 6 e 7 fala do ponto de vista do sacerdote. Como é que prepara, o que eu tenho que fazer, como é que eu organizo, quando vier, onde eu ponho o quê. E os capítulos 8, 9 e 10, fala da consagração em si do sacerdote, fala de Arão e seus filhos. E isso é para outra semana, a gente não vai abordar isso hoje. E aí, depois de eu falar tudo isso, você está aí olhando com cara de não entender nada e com cara de que está cansado de ouvir um monte de história, perguntando, para que isso se aplica na minha vida? O pastor começou perguntando quando foi a última vez que você preparou um boi para ser sacrificado, ou uma pomba, ou um cereal, ou um pão. A última vez que você fez um pão, um bolo sem fermento e sem mel, porque não pode ter, por que não pode ter? Como é que eu aplico isso na minha vida? A gente vai passar a entender aqui agora, a gente vai passar a ver algumas verdades que estão impressas em Levíticos, que se aplicam à sua e à minha vida. A primeira verdade diz assim comigo, santidade. Levítico capítulo 11, 45 diz o seguinte, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Vocês estão vendo que ali está escrito, sejam santos porque eu sou santo? Por que não está escrito, sejam santos como eu sou santo? Porque existem algumas características de Deus que por mais que ele consiga transmitir em certa parte, ele não consegue transmitir em sua totalidade. Não porque ele não pode, mas porque a gente não consegue receber. Alguém aqui é onipotente? Alguém aqui é onisciente? E onipresente? Alguém consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Hoje quase que eu orei para Deus para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu estava conversando um pouco mais cedo, a Thaís me mandou uma mensagem, Maitê caiu da cama. Aí eu liguei para ela, o que foi? Eu falei, a Maitê caiu da cama, tá aqui, acho que eu vou levar ela no hospital. E aí eu falei, tá, o que eu faço? Ela, não, traz só a certidão que estava no carro e volta para pregar, eu tenho que pregar, a Thaís está em casa. E aí eu fui lá em casa deixar a certidão, Maitê tá com um roxo na testa, desse tamanho. Caiu de cima da cama, estava dormindo, fui... Mas não tem problema não, toda criança normal já caiu da cama uma vez na vida. Então, de repente, é isso que faz a gente ficar normal. A Bíblia diz pra gente não poupar o nosso filho da vara para afastar a loucura dele. Então, de repente, esse tombinho deu
Foi isso que ajustou. Não pode cair muito. Tem uns meninos que eu conheço aqui dos jovens que caiu mais de uma vez. E aí isso dá um problema. Mas quase que eu orei e falou, Senhor, deixa eu estar lá e aqui, pai, que eu preciso pregar, mas eu queria estar lá acompanhando ela. Mas ela está bem. A gente ligou para a médica, ela falou que não tem problema, fez um monte de pergunta, mas está bem. Só vai ficar com galinho na testa. Voltando à santidade. O objetivo central desse livro era levar o povo a um relacionamento com um Deus santo. Se a gente peca, se a gente fere a nossa santidade e não tem meio para restaurá-la, não tem meio de mostrar o perdão, o povo não podia ter um relacionamento com esse Deus. Então Deus cria uma ferramenta, um modo do povo se arrepender e demonstrar arrependimento perante Ele. A Bíblia especifica muito claro para que a gente seja santo. Por que Deus é santo? Porque para ter um relacionamento com Deus, a nossa santidade tem que estar em dia. Hoje, a gente precisa buscar santidade para ter relacionamento com Deus. Deus tem a mesma expectativa para mim e para você. Por mais que Levítico seja um livro histórico, por mais que Levítico traga um narrar muito datado, ali entre 1450 e 1400 a.C., por mais que a gente tenha uma contagem de história, o princípio da santidade que era aplicado lá, é aplicado à sua e à minha vida. Então, uma preocupação que nós, como sacerdotes, temos que ter é que a nossa santidade precisa estar em dia. A gente precisa buscar, correr atrás, lutar, enfrentar os desejos, enfrentar as tentações, enfrentar as dificuldades do dia, de modo a não ferir uma expectativa que Deus tem da gente. E quando eu digo que nós somos sacerdotes, essa é a segunda verdade da noite de hoje. Você é um sacerdote. E aí você está pensando assim, pastor, mas Levítico está no Antigo Testamento, falava de parte da tribo de Levi, o senhor acabou de falar. Como assim eu sou um sacerdote? Abre comigo ou acompanha no telão 1 Pedro 2, versículo 9, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 fala da igreja de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9 está no Novo Testamento. 1 Pedro 2,9 fala de você e de mim. Você é um sacerdote. Você é um povo exclusivo de Deus. Deus tem a mesma expectativa que tinha para aquele povo, para mim e para você. A gente precisa viver a nossa vida não mais por viver. A gente enxerga uma geração hoje que vive a vida com uma preocupação muito terrena, muito natural. A gente falou aqui no domingo passado sobre a nossa preocupação com família, sobre a expectativa, sobre as feridas que a gente tem com família e como a família de Deus, como a família da igreja pode servir de cura para a gente. É essa cura que gera uma mudança de entendimento, é essa cura que gera uma mudança de raciocínio, uma mudança de proceder, como a gente anda, como a gente vive, como a gente fala, que faz com que a gente se preocupe a todo tempo. Como é que está a minha santidade? Eu tenho uma frase que é dita por líderes, e a gente ensina isso na igreja, e fala assim, olha, tudo que você faz aumenta ou diminui a sua autoridade. Tudo que você faz na frente do seu filho aumenta ou diminui a sua autoridade com ele. Parece que não, mas a gente está sendo observado o tempo todo. Tudo que você faz aumenta ou diminui a sua santidade. E não é uma preocupação de, caramba, eu posso ir ali, eu posso fazer aqui, eu posso estar ali, eu posso fazer isso. Não é isso, é uma preocupação de como é que eu vivo mais reto perante Deus. Como é que eu vivo mais alinhado com a expectativa que Deus tem de mim. Hoje em dia a gente não faz mais sacrifícios, porque o sacrifício necessário já foi pago. Levítico tem, do capítulo 1 até o capítulo 5, traz várias características do sacrifício de Jesus. A gente não abordou sobre essa ótica, mas isso dá uma outra pregação. Cada capítulo mostra o que Jesus era ou fez para suprir aquilo ali na nossa vida hoje. Existe um homem que veio na terra, que morreu no meu e seu lugar, para que a gente não tenha que fazer mais esses sacrifícios. Embora a gente não tenha a obrigatoriedade do sacrifício, a gente tem os deveres e a responsabilidade como sacerdote. Se você é homem, se você é marido, se você é chefe de casa, o primeiro sacerdote da sua casa é você. É lá que você precisa exercer o cristianismo que você diz seguir. A gente tem excelentes cristãos de igreja, a gente tem excelentes pregadores de igreja, a gente tem ótimos pastores de igreja, a gente tem excelentes membros de igreja, mas quando sai daqui,
Como é que o povo te vê? Como é que a sociedade te enxerga? Como é que a sua família te vê? Como é que os seus pais te veem? Porque é muito complicado para alguém que não conhece a Cristo olhar para uma pessoa e falar assim, cara, esse cara é cristão? Uma das coisas que mais me feriu quando eu era mais jovem foi quando eu falei que era cristão e a pessoa falou assim, sério? Você? E aí a gente riu, foi embora e eu fui chorar. Rimos muito, chorei. Porque eu comecei a pensar, eu falei, cara, é sério que essa pessoa me conhece há tanto tempo e ela não viu o sinal de Cristo na minha vida? Como é que eu estou vivendo a minha vida para que as pessoas não consigam enxergar que eu sigo algo diferente do mundo? Porque todo aquele que já esteve na glória de Deus, todo aquele que já desfrutou da presença de Deus, precisa ser transformado. Eu entendo que essa transformação é de dentro para fora, eu entendo que essa transformação começa a mudar algumas coisas aqui dentro e daqui a pouco a gente está externando. Por mais que isso demore um tempo, isso tem que acontecer. Se você vive a sua vida da mesma forma que você vivia antes de conhecer Jesus, se nada no seu caráter mudou, se nada na sua forma de pensar, na sua forma de agir, nada mudou, talvez você tenha que repensar algumas coisas no cristianismo que você vive. Eu acho que uma das coisas mais legais de ser pastor é ver a mudança das pessoas. Eu conheço pessoas que se converteram basicamente aqui na igreja. E aí é nítido que você consegue ver a diferença. Tem um cara que eu amo de paixão, que ele não está aqui hoje, eu não vou falar o nome dele porque eu não pedi. E esse eu não vou falar mesmo não. Geralmente eu falo isso e falo o nome. Mas dessa vez eu não vou falar não. Mas quando ele chegou aqui na igreja, ele não abraçava. Vem cá, Mota, me ajuda aqui. Você ia abraçar o cara, ele fazia assim, ó. Sobe aqui. Vem me abraçar aí, tá? Sabe, parece que ele tem 12 cotovelos. Ele é todo... E assim, é um amor de pessoa. Hoje ele abraça. Não, tô aqui, pastor, cheguei, comandante, não sei o quê. E você vê a transformação em coisas pequenas. No cara não abraçar, e agora o cara gosta de abraço. Não sei se ele gosta, mas ele abraça. Tá bom, é assim mesmo, a mudança vai vindo com o tempo. Mas é legal ver isso. Se Deus muda até a forma da gente se comportar com o próximo, se de abraço ou não. Outro dia a esposa dele, ele virou para mim e falou assim, pastor, eu vou fazer teologia. Aí a esposa dele fez assim, ó. Aí eu falei, tu não orou? Agora tá reclamando. Que ele quer fazer teologia, deixa ele fazer teologia. Mas as coisas mudam. A presença de Deus precisa gerar mudança na nossa vida. O povo tem que olhar para a gente e falar, caramba, aquele ali é um sacerdote do Senhor. Há algo que ele carrega que é diferente do que eu vivo aqui fora. Eu preciso conhecer aquilo ali. E é isso que vai fazer as pessoas quererem conhecer Cristo. É através do seu testemunho. Outro ponto importante sobre a nossa oferta. A nossa oferta precisa ser perfeita e a melhor. Levítico 1:3 diz o seguinte, se o holocausto for de gado, ofereça um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Levítico 2, versículo 4 e 5 diz, se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha. Bolos feitos sem fermentos, amassados com óleo, ou pães finos sem fermentos e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Alguém ouviu essa expressão aqui? Ó? É para Deus, ele recebe. Alguém já ouviu essa expressão? Geralmente a gente escuta essa expressão muito naquele irmãozinho que não sabe cantar, mas ele quer muito participar do louvor. Aí ele é tipo eu. Alguém que já me ouviu cantando? Sabe por quê? Um ou dois, mas sabe por quê? Porque eu sou terrível cantando. Tem uma coisa que Deus não me deu, foi a capacidade de cantar. E aí eu não canto, porque eu não quero agredir vocês, eu quero que vocês voltem, eu quero que a gente seja uma igreja feliz, não quero que ninguém entre. Então eu não canto. Mas tem igreja que justifica a mediocridade com a desculpa de que é para Deus, Deus recebe. Isso é uma mentira. Isso é desculpa para quem não quer melhorar, quem não quer se esforçar e quem acha que o razoável, o medíocre, está bom para Deus. A Bíblia nos mostra, Levítico nos mostra que para Deus é o melhor e o primeiro. A gente tem esse princípio em Levítico, a gente tem esse princípio quando a gente fala dos dízimos e oferta, tira a primazia, tira os primeiros 10%, oferta ao Senhor algo que tenha valor a você.
Não oferta qualquer coisa, não traz um animal doente, um animal ruim. Ao longo da Bíblia toda, a gente tem comandos para que a gente faça sempre o melhor para o Senhor. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar assim, Deus recebe, é de coração, tá bom assim. Fala, tá bom, mas pode melhorar, senta aqui do meu lado, vamos dar um jeitinho nisso. Eu sempre digo, já falei para vocês 209 vezes, excelência honra a Deus e inspira pessoas. A gente precisa honrar a Deus com as nossas ofertas. É nossa responsabilidade entregar tudo o que a gente tem de melhor a Deus. E eu não estou falando de dinheiro. Isso também, mas eu não estou falando de dinheiro. Eles levavam o melhor gado, a melhor farinha, eles davam o melhor que eles tinham. O nosso tempo de qualidade, o nosso melhor tempo, precisa ser investido em oração, na leitura da palavra, na meditação da palavra, em ouvir a voz de Deus. A gente falou aqui, se não me engano, domingo passado, que a gente às vezes encara Deus como um banco 24 horas. A gente entra, bota o cartão, digita o valor que a gente quer, o pedido que a gente quer, às vezes não espera nem o comprovante e vai embora. A gente precisa aprender a desfrutar da presença de Deus. O nosso serviço precisa ser o melhor. A gente precisa fazer como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Porque realmente todo o serviço que você faz, principalmente na casa de Deus, você faz para Deus. A gente é chato, pelo menos eu sou bem chato, com as coisas que a gente executa aqui, com as coisas que a gente faz, com o horário para começar, com o horário para terminar. Pra vocês terem uma ideia, vocês já viram alguma pregação minha que eu passei do horário? Pode levantar a mão sem medo, vocês já viram. Sabe o que acontece quando eu passo do horário? Cadê a Bia? A Bia está lá. Ou a Bia, ou alguém dos 5 estrelas vem do meu lado e fala assim, pastor, foi ótimo, arrebentou, ó. Palavra de Deus, mas passou 15 minutos, tá? Aí eu olho assim e falo, caramba, cara, mas foi eu que ensinei. Mas isso é importante. O pastor Felipe passa do tempo, a gente dá um abraço aí, pastorzão. Linda a sua palavra, Deus te usou muito bom. Mas o senhor passou 9 minutos, pastor. Não faz mais isso não. Porque a gente tem que manter um nível de excelência para que as pessoas que entrem aqui fiquem impactados de como tudo funciona. Como tudo é bem feito, como tudo é feito com zelo, com amor e carinho. O nosso dia a dia, as atividades mais simples, precisam e podem transmitir Deus para os outros. E aí eu queria deixar uma pergunta para você. O que você tem transmitido para os outros? O que as pessoas, quando olham para você, enxergam? O que as pessoas, quando te veem, enxergam? O que você transmite? Lembra que eu te falei que fiquei chocado quando viraram para mim e falaram assim, você é cristão? Isso é um sinal claro de que o que eu transmitia não transmitia Jesus. O que os seus colegas de trabalho enxergam? O que os seus familiares enxergam? De novo, tudo que a gente faz aumenta ou diminui a nossa santidade. Tudo que a gente faz aumenta ou diminui a nossa autoridade. Tudo que a gente faz atrai ou afasta as pessoas daquilo que a gente segue. Segundo ponto sobre a nossa oferta, ela precisa ser sem fermento. Levítico 2, versículo 11, diz o seguinte, nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento, nem mel, como oferta preparada no fogo ao Senhor. O fermento na Bíblia quase sempre, tem uma exceção que não, mas quase sempre é usado de maneira negativa. Por que a oferta seria sem fermento? Fiquei batendo cabeça sobre isso. Por que Moisés e Deus ordenou, através do livro de Levítico, dentro das ordenanças, por que não podia fermento? Para mim, significa que a gente tem que ser sincero naquilo que a gente oferta a Deus. Porque a gente coloca o fermento no bolo para que ele... Quando o bolo está solado, quem é cozinheira, quem gosta de cozinhar, já sai da cozinha se justificando. Não, ficou murchinho, acho que eu errei no fermento, não sei o quê, mas tá gostoso. Porque a expectativa é que fosse entregue algo volumoso, algo bonito. Tipo o brownie da Aline. A gente olha e fala assim, aleluia. Que a gente olha e fala, agora sim. A Aline me deu um bolo, gente, mas depois, essa é outra pregação. Tinha um doce de leite. Mas a gente espera que aquilo que a gente entregue seja atrativo aos olhos. Sabe aonde a gente tem essa expectativa também? Quando a gente espera que Deus fale com a gente. Quem aqui já ficou esperando um trovão para Deus confirmar alguma coisa? Falando, Deus vai confirmar aqui, ó, vai cair um fogo do céu, vai descer um anjo, e vai olhar no fundo dos meus olhos e falar assim, não. E aí eu vou saber que é para não fazer, é isso que eu quero, Deus.
E aí você dorme, você tem um sonho. Aí você acorda assim, cara, eu acho que Deus falou não. Mas eu queria uma confirmação. Deus já confirmou, mas eu queria algo, sabe? Eu queria o céu abrindo, anjos descendo, trombetas tocando, carruagem de fogo passando assim com aquela placa. Lembra aquele avião da praia que vinha escrito, compre, não sei o que, não é o Claudinho. É isso que a gente espera. Mas de vez em quando vem só uma impressão dentro da gente que fala assim, acho que isso aqui não é para mim. Mas a gente fica esperando que ela venha inflada, que ela venha aumentada. Os fariseus, por exemplo, jejuavam dessa forma. Faziam questão que o povo olhasse para eles e visse assim, nossa, como esse cara está jejuando, né? Muito fariseu. Não adianta. Deus sabe a nossa motivação. A passagem da viúva pobre, a Bíblia diz que ela deu mais do que todo mundo, porque a motivação dela era correta. Deus conhece a sua motivação. É por isso que algo entregue, que talvez pelo homem não pareça excelente, se for o máximo que você consegue fazer, se for tudo que você consegue fazer, aí sim é recebido para Deus. Essa frase, Deus recebe, você precisa ter muita certeza para falar isso, porque o seu coração tem que estar no máximo, tem que estar na excelência. Você tem que estar fazendo assim, Deus está recebendo, não é porque é o melhor, eu entendo que não é o melhor, mas é tudo que eu consigo dar, é tudo que eu consigo fazer. A gente não pode fermentar aquilo que a gente faz para o Senhor. Eu lembro que teve um ano no Dream Center que a gente arrecadou muita coisa, muito alimento, e a gente doou muita cesta básica. E aí sempre tem um enviado de Satanás, não sei se vocês sabem, os enviados de Satanás geralmente habitam no Facebook. E aí a gente compartilhou o vídeo da gente entregando as cestas, doando. Por que a gente faz isso? Por que a gente divulga o que a gente faz? Número 1, prestar conta. Eu preciso mostrar para todo mundo que deu que aquilo que eles deram foi usado. Que aquilo que eles doaram foi direcionado para o lugar que a gente falou que ia. A gente tem um risco muito sério que se você não tomar cuidado, você acaba fazendo. Se você pede, por exemplo, doação, a gente pede doação de material escolar. Não, vou usar melhor, exemplo prático. Lembra que no Natal tinha uma árvore de Natal ali, que eu falei que era para chocar os crentes, e aí tinha um monte de presente, a gente falou que aquele presente era para quê? Para as crianças lá no Dream Center, a gente ia dividir. E aí alguém falou assim, será que a gente não pode pegar alguns presentes desse e colocar aqui no iKids, porque o iKids precisa de brinquedo, para os filhos dos membros desfrutarem? Não é uma coisa boa? Mas é terrível fazer isso, porque eu estou desviando a finalidade daquilo que a gente divulgou que era. E aí eu falei, não, a gente não pode fazer isso. A gente pode fazer uma outra campanha. Gente, tragam brinquedos para a gente doar para o iKids. Glória a Deus. Mas eu não posso pegar algo que foi doado para X e aplicar em Y. Porque o primeiro é sempre bom. O primeiro motivo é sempre bom. Então isso é um cuidado. E aí, voltando a falar do enviado de Satanás no Facebook, a gente divulgou. E aí ele veio comentar assim, eu não entendo por que tem que divulgar. A Bíblia diz para que o que uma mão faça, a outra não saiba. Porque vocês estão querendo ganhar nome, vocês estão querendo ganhar fama. E não sei o que. E aí ele fez um textão. E eu falei, vou perder um tempo da minha vida aqui, significativo, vou clicar para ver quem é o candango. E aí ele era diretor da Associação de Moradores. Coincidentemente, ele era candidato a vereador. E ele fazia a mesma coisa. Toda semana juntava lá as quentinhas dele, tirava a foto de todo mundo e botava lá. Fulano de tal, duas quentinhas, não sei o quê. E aí eu só comentei com ele. A única resposta que eu dei para ele, foi assim, cara, para de brigar com a igreja. A gente não vai se candidatar a cargo político nenhum. A gente não faz para competir com você. Que bom que você faz. A gente está prestando conta do nosso trabalho, só isso. O que a gente faz não aumenta ou diminui o seu. E que bom que você faz, glória a Deus. E acabou a discussão. Graças a Deus ele sossegou. Mas por que eu falei isso? Porque às vezes a gente quer entregar algo que para o homem é grande, bonito, é volumoso, mas para Deus não vale nada. A palavra diz que no fim dos tempos as pessoas vão chegar para Deus e ele fala assim, ó, aparta-te de mim. E o cara vai puxar uma lista e vai falar assim, mas eu profetizei no seu nome, eu expulsei demônios, eu fiz um monte de coisa. Ele fala assim, mas eu não te conheço. Porque para o homem é maravilhoso, para o homem era de grande importância, mas para Deus não valia nada. Tudo por causa do coração do homem. Terceiro ponto sobre justamente o nosso coração. Ele precisa ser humilde e sensível. Levítico 4, versículo 22 e 23 diz o seguinte, quando for um líder que pecar sem intenção,
fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Levítico 5, versículos 5 e 6 diz, quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Esse texto mostra como deve ser o nosso coração. Um coração sensível, disponível para ouvir a repreensão, disponível para confessar e consertar o erro. Eu tenho pouquíssimo problema com quem erra muito. Pouquíssimo. Eu conheço muita gente que erra muito e muita gente que vem conversar comigo de novo, fala assim, pastor, de novo, pastor, aconteceu isso. Eu tenho muito pouco problema com esse tipo de gente. Agora, eu tenho muito problema com quem não reconhece o seu erro. A pior coisa que alguém pode ser é aquele cara que acredita veementemente que ele nunca erra, porque ele tem um coração altivo. Ele olha para todo mundo como se todo mundo precisasse da justiça de Deus e ele fosse o único ser agraciado pela graça. Tem gente que não admite estar errado. Eu tenho algo dentro de mim, e raramente a gente se usa como exemplo, mas eu odeio ser chamado a atenção. Pensa num cara que não gosta de ser chamado a atenção, sou eu. Às vezes eu estou no trânsito, aí vejo todo mundo pegando a contramão, sei lá, eu tenho certeza que se eu fizer, o guarda vai levantar do bueiro, fala assim, lá, Rômulo, sabia que era ele. E por incrível que pareça, acontece muito isso. Então, geralmente, é algo meu. Se eu fizer algo errado, eu sou o primeiro a me acusar. Opa, fui eu? Desculpa aí. Eu fiz isso no microfone. Eu falei, Marcelo, tem que ligar lá. Eu falei, gente, não dá para arrancar a cabeça porque fui eu. Eu que esqueci de avisar o pessoal que eu ia usar o microfone, que tinha que ligar. Isso a gente aprende quando a gente não tem medo de ser corrigido. Hoje eu estava conversando com um membro da igreja aqui e a gente estava falando sobre o desejo de não errar. O desejo de acertar naquilo que o Senhor espera da gente. O desejo de cumprir a expectativa que Deus tem da gente. E no meio da conversa, o Espírito Santo lembrou a gente do seguinte, mas mesmo se a gente errar, existe um Deus disposto a perdoar a gente vez após vez. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus, ela não serve para justificar o nosso erro voluntário, para que a gente erre, porque quanto mais errar, mais graça eu vou receber. Longe disso. Mas a graça de Deus permite que se a gente errar 30 vezes, e as 30 vezes a gente se arrepender e pedir perdão, para que a gente receba o perdão. Existe uma garantia de Deus, que se o seu coração for sensível e maleável, for moldável, toda vez que você se aproximar de Deus, pedindo perdão, Ele vai ouvir. E aí eu queria deixar outra pergunta para você. Seu ouvido é sensível à repreensão? Você está disposto a ouvir de Deus não faz, não vai? Tem uns ditados lindos na internet que dizem que não, até o não de Deus é para proteger a gente. E é verdade. Mas não é todo mundo que posta isso, que está disponível e disposto a ouvir o não de Deus. Porque o não de Deus gera desconforto. A gente não fica feliz quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente recebe um não. Eu não sei você, eu gosto muito de fazer as coisas que eu quero. E aí quando falam não, eu fico assim, mas por que não? A primeira coisa que vem é por quê? Mas por quê? Como? Ah, não, que eu não quero fazer. Adolescente, então, misericórdia. Por que eu não posso brincar com faca? Mas é malabarismo com faca, mãe, acho normal. Não pode, mas por quê? A gente não gosta de ouvir não. Principalmente quando a gente quer fazer. Quando a gente botou na cabeça que é para lá que eu vou. Aí Deus fala, não. Aí você fala, tem certeza, Senhor? Aí ele fala, tenho. E você, não, é mesmo. Ele é. Mas e se eu for de noite? Aí você começa a negociar com Deus as formas de fazer aquilo que Ele falou para você não fazer. E aí tem dois resultados. Você vai e quebra a cara, ou você é esperto e não vai. Tenham corações moldáveis. Estejam disponíveis para ouvir não do Senhor, ou para ouvir assim, olha, muda isso. Você precisa corrigir isso. Você só vai andar para frente, você só vai ser projetado naquilo que você quer se você mudar isso. Todo mundo aqui sentado hoje, sentado ou em pé, tem coisas na vida que precisam ser corrigidas. Eu sempre falo isso aqui, a diferença de quem está sentado aqui para quem está lá fora no boteco é que a gente descobriu que a gente precisa de ajuda. A gente descobriu que a gente tem que melhorar. Eles só não sabem disso ainda.
Mas a natureza humana é pecaminosa igualzinho. Se a gente deixar a carne gritar, a gente estava no boteco ou pior. A única diferença é que o Evangelho alcançou a gente e a gente descobriu que precisa melhorar. 1 João 1, 8, 9 diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Falando ainda do nosso coração, o nosso coração precisa ser quebrantado. A palavra diz em Levítico 3, 2, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto na entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. O passo seguinte, depois de reconhecer o erro, imediatamente, é confessar o seu pecado. Naquela época, isso era feito publicamente, quando as pessoas traziam um animal e colocavam sobre a cabeça dele as mãos. É como se a sentença condenatória do pecado, pela imposição de mãos, fosse transferida para aquele animal. E isso era feito perante o sacerdote da comunidade. As pessoas admitiam publicamente que eram imperfeitas e que haviam errado. Muitas vezes a gente esconde o nosso erro, querendo de alguma forma parecer para os outros que nós somos perfeitos. A gente prega muito aqui na Ilan, se você está visitando a gente prega muito que a nossa igreja ela é uma piscina. E essa piscina ela tem um declive. Tem um lado da piscina que é rasinho. O outro lado é fundo. Tem gente que vai vir para a igreja e só quer molhar o calcanhar, só quer ficar com a beirinha ali do pé na água. Tem gente que tem mais tempo de igreja, que tem mais tempo de evangelho, que gosta de ir lá para o fundo, de ficar nadando, mergulhando. É lá no fundo que a diversão está. É lá no fundo que é legal ser crente. É lá no fundo que é bom aproveitar da presença do Espírito Santo. Mas você sabe o que acontece se eu pegar com uma pessoa que bota o pezinho na água, tirar ela e arremessá-la no fundo? Se ela não se afogar, ela se desespera. E aí ela se traumatiza com aquela experiência e ela não vai querer mais ir lá para aquele fundo. Ela não vai querer mais desfrutar daquilo. Então, o que a gente faz aqui na igreja é o seguinte, você quer botar só o pezinho na água? Seja bem-vindo. Esse é o lugar certo para você. Pastor, eu estou há 6 meses só com o pezinho na água. Estou começando a criar mais coragem, eu acho que eu preciso dar um passinho para frente. A gente vai estar lá assim, ó, vem. Vem com a água até o joelho, você vai ver como é, que legal. E aí a gente vai sempre apontando para aquela pessoa que está chegando a direção da onde a gente espera que ela chegue, que é lá no fundo. Mas a gente não pode, sobre a desculpa de sermos uma igreja profunda, uma igreja espiritual, uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, afastar todos aqueles que estão só com o pezinho na água. O nosso papel como igreja é apontar sempre para a direção do fundo, do profundo, do mergulhar, da diversão, da alegria, da presença do Espírito recaindo sobre ele. Mas isso não pode ser feito de forma a barrar todo mundo que quer ficar só com o pezinho na água. A gente nunca vai pregar para ele sair da piscina, a gente nunca vai pregar para ele voltar para o raso, a gente nunca vai pregar para ele não mergulhar. Mas a gente nunca vai impedir aqueles que querem ficar com o pezinho na água. Aquele que confessa suas transgressões é perdoado. Eu não quero uma igreja perfeita. Eu não quero uma igreja cheia de pessoas que sentem aqui, coloquem uma máscara e eu olho assim e falo, uau, minha igreja é maravilhosa. A igreja que o Senhor me colocou para cuidar. Ninguém peca. Não tem um irmão que fala do outro. Não tem uma fofoquinha. Todo mundo maravilhoso, perfeito. Ninguém briga. Ninguém se desentende. Ninguém tem problema em casa. Ninguém se estressa. É tudo maravilhoso. Porque é isso que transparece. Mas quando você senta para conversar, quando você senta para conhecer, quando a pessoa senta para se abrir, você começa a ver que são máscaras que vão sendo colocadas para esconder os pecados, para esconder as imperfeições, para esconder as dificuldades. Uma igreja onde tem um ambiente de condenação, tem um monte de gente perfeito, que é perfeito domingo, de 6 às 9h30, que é o horário dos 2 cultos, e quinta, de 8 às 9h30. Eu quero uma igreja que tenha dificuldades, que lute, que chore, que sangre,
mas que sabe que pode se colocar aos pés de Deus e receber perdão. Que sabe que pode confessar o seu pecado porque tem um coração quebrantado e sabe que dentro da igreja onde ele faz parte, dentro da igreja que ele é membro, ele não vai ser condenado. O papel da igreja não é trazer condenação, é abraçar. É apontar na direção correta, mas demonstrando amor. Eu ouvi uma frase que me fez pensar muito. Tem igreja que fala que é um hospital, mas que não quer nenhum doente. Tem igreja que é um hospital que não quer nenhum enfermo, só tem médico. Todo mundo sabe tudo que tem que fazer, todo mundo é muito bom, todo mundo é formado, ninguém erra. O primeiro a precisar de médico nesse lugar sou eu. O primeiro a precisar da graça de Deus, o primeiro a precisar da graça de Jesus, o primeiro a precisar de alguém que me olhe com misericórdia, que me ajude a corrigir, que me ajude a melhorar, sou eu. Ninguém nesse lugar tem expectativa de que você não tenha problema, que você não tenha pecados que você luta contra, que você não tenha suas guerras. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente fica com medo de ser condenado. E ao invés de pedir ajuda, ao invés de confessar, ao invés de pedir socorro, a gente tenta lutar sozinho, porque se eu dividir com alguém, alguém vai me condenar. As pessoas vão olhar para mim com uma cara de que, nossa, você faz isso, você passa por isso, você tem dificuldade com bebida, você tem dificuldade com pornografia, você tem dificuldade com vício. Meu Deus, eu não esperava isso de você. Isso é um pensamento que enterra um monte de gente que tem um pecado pequeno, que podia ser corrigido, que podia receber perdão de Deus, enterra um monte de gente num monte de mentiroso perfeito. E a igreja não tem esse chamado. A gente é um hospital. E aonde vai ter mais doente é dentro do hospital. A gente espera que eles sejam curados, a gente espera que eles saiam, a gente espera que eles tenham uma vida próspera e abundante da presença de Deus. Mas se eles estiverem aqui pedindo socorro, pedindo ajuda, se a gente estiver aqui clamando junto, pedindo socorro, pedindo ajuda, a gente vai ser uma igreja quebrantada, que vai abraçar, que vai acolher. Provérbios 28, versículo 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aceitar a correção, confessar o pecado e abandonar o pecado. O resultado dessa equação é encontrar misericórdia. O quinto ponto de hoje, sobre a nossa tarefa como sacerdote, é que é nosso dever arrumar tudo. Levítico 1, versículo 7 e 8 diz: então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo, em seguida arrumarão os pedaços, inclusive cabeça e gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. Um dos papéis do sacerdote era arrumar a lenha e a oferta. Era colocar tudo da forma que precisa ser feita. Nem sempre era o sacerdote que sacrificava o animal. Nem sempre ele recebia da oferta, ele comia da oferta. Mas sempre era ele que arrumava a lenha e o sacrifício. Arrumar é uma responsabilidade do sacerdote. Lembra que a gente começou dizendo aqui que todo cristão é separado, que todo cristão é nação eleita, todo cristão é povo escolhido de Deus. Todo cristão é um sacerdote, todo cristão tem a responsabilidade de arrumar e preparar o sacrifício. A gente precisa ter a nossa vida arrumada, a gente precisa ter as nossas coisas arrumadas. A gente precisa ter uma vida financeira arrumada, uma vida social arrumada, uma casa arrumada, as nossas contas precisam estar alinhadas. A nossa vida devocional precisa ser alinhada. Aceite a sua responsabilidade. Arrume a sua vida. Talvez você tenha entrado aqui hoje porque você veio pedir ajuda para arrumar a sua vida. Você veio clamar por socorro porque está tudo errado, está tudo ruim, está tudo de cabeça para baixo. E aí alguma coisa falou dentro de você, falou assim, ó, você precisa de uma igreja, você precisa de Jesus, você precisa de Deus. Você precisa de alguma coisa que você não sabe o que é, que precisa fazer com que você arrume a sua vida. A primeira coisa que vai fazer você arrumar a sua vida é você. A responsabilidade de arrumar a sua vida é sua. Quando você decide que você vai arrumar, e talvez esse tenha sido o primeiro passo para arrumar a sua vida, mas quando você decide que você quer arrumar, que você arruma, que você prepara, que você alinha tudo para que o milagre aconteça,
aí sim o fogo desce. O sexto ponto da palavra de hoje é que a obrigação do sacerdote é manter o fogo aceso. É sua função dentro da sua família manter o fogo pelo Espírito Santo aceso. É sua função dentro dessa igreja manter o fogo aceso. Mas eu não sou o pastor, mas você é cristão, você é sacerdote, tanto quanto eu. A minha responsabilidade aqui só é diferente da sua, mas você tem parte da responsabilidade de manter o fogo dessa igreja aceso. Quer ver uma coisa que me mata? As pessoas falaram assim, não, eu fui numa igreja, mas não senti o Espírito Santo. O culto não foi bom, não teve mover de Deus. E aí, se você pudesse tirar uma foto, a pessoa do lado estava chorando, quebrantada na presença de Deus. O outro desmaiou, está no céu já. Em anjo voando, a equipe de louvor flutuando. E o cara lá, não gostei, não foi bom. Sabe por quê? Porque tem coisa na vida dele que não está preparado para desfrutar do fogo que está descendo do altar. E eu não estou falando de estranhos não, tá? Eu estou falando de mim. Várias vezes eu fui na igreja e falei assim, não senti nada. Olhava para o meu melhor amigo do lado, o moleque chorando. Chorando de catarro, sai do nariz, de tremer que nem criança, derramado na presença de Deus. E eu lá, hoje foi fraco, hoje não foi bom. Hoje não foi bom, cabeção, porque você não estava pronto, você não estava aberto. Sua lenha estava espalhada, o sacrifício só Deus sabe onde foi parar. Não tinha nada para queimar. Não tinha nada para contribuir com o culto, não tinha nada para contribuir com a palavra, para contribuir com o Espírito, não tinha nada para contribuir com aquela pessoa que estava do seu lado, precisando de um abraço seu. Mas não foi bom por culpa de todo mundo, não é porque eu falhei como sacerdote, não. Não é porque eu falhei em arrumar a minha vida, não é porque eu falhei em arrumar a minha casa. Mantenha o fogo aceso. Levítico 9, 22 ao 24 diz, depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor, e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostou-se com o rosto em terra. Segunda Crônicas 7, versículo 1, 4, diz, assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu todo o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto no chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Levítico 6, versículo 9 diz, dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã, sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Versículo 12 e 13, no mesmo capítulo, diz, mantenha-se aceso o fogo do altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Se tem muito tempo que você não sente a presença de Deus queimando na sua vida, cara, tem muito tempo que você não sente o fogo do Espírito descendo sobre você, talvez você precise parar hoje, pensar algumas coisas, arrumar algumas coisas no seu altar. Talvez você tenha que reconstruir um altar. Talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou dizendo, você nem sabe que altar é esse que você tem que construir. Mas alguma coisa te fez vir aqui, alguma coisa te trouxe aqui. Alguma coisa te incomodou a conhecer mais de Deus, a buscar um Deus que falam que não te abandona, que falam que derrama fogo, que falam que aquece o seu coração. Talvez a gente precise hoje arrumar a nossa vida, arrumar a santidade que é esperada da gente, viver sem pecado, arrumar a nossa rotina. Talvez você precise se reconciliar, assumir um papel com Deus, assumir aquilo que Deus espera de você. Queria te convidar a fechar seus olhos, a baixar sua cabeça.
uma das obrigações do sacerdote era manter o fogo aceso. Depois de tudo arrumado, depois que ele arrumava a lenha, arrumava o holocausto, arrumava tudo que precisava ser ofertado ao Senhor, depois que o fogo descia, e pela tradição judaica e alguns textos dizem que o fogo do altar foi aceso por Deus. Depois que a gente arruma tudo, depois que o fogo desce na sua vida, é sua obrigação manter o fogo aceso. Você não pode gerar ele, mas você pode contribuir para que ele continue queimando na sua vida. Se você está aqui e você diz assim, pastor, eu tenho que ajustar algumas coisas na minha vida. Eu sou cristão, eu entendo o meu chamado sacerdotal, eu entendo que eu preciso contribuir, eu entendo que eu faço parte disso. Mas eu luto com algumas coisas na minha vida. Pode ser pecado, pode ser inconstância, pode ser depressão, pode ser algo que o Senhor, algo que o inimigo tenta jogar no seu coração vez após vez para que você se afaste de Deus. Todo olho fechado, toda cabeça baixada, ninguém aqui tem interesse em saber o que você luta contra. Mas eu quero saber quem é você, porque eu quero orar por você. Se você está aqui e você tem algumas coisas que precisam ser ajustadas na sua vida, eu quero que você levante a sua mão, porque eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Muitas mãos, glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que se todo mundo pensar com carinho, alguma coisa a gente vai achar que tem que melhorar. Pode abaixar a sua mão. Se você está aqui e você fala assim, pastor, amém, glória a Deus. Se você fala aqui, pastor, tem muito tempo que eu me afastei da presença de Deus, tem muito tempo que eu deixei de ter uma comunhão verdadeira com Ele. Não é que eu só tenho que ajustar algumas coisas. Eu tenho que reconstruir o meu altar, eu tenho que voltar para a presença de Deus. O Senhor falou que Ele sempre perdoa, que Ele é fiel para perdoar, que Ele é gracioso, que Ele está me esperando. Mas eu preciso reconhecer isso. Se essa pessoa é você, se você quer voltar para Jesus hoje, se você quer reafirmar essa aliança, eu te imploro, se reconcilie essa noite. Levanta a sua mão, quero orar por você também. Aleluia, glória a Deus.